noite. Mais uma vez, nosso prazer, a nossa alegria, a satisfação de podermos ter momentos agradáveis de meditação na palavra do Senhor, de sermos alimentados, fortalecidos por essa palavra que é rica, cheia de graça. E como diz a palavra do Senhor, em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que essa verdade esteja a cada dia santificando-nos, esteja nos fazendo cada dia mais em conformidade com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Vamos, antes de mais nada, orar e rogar ao Senhor que nos oriente, nos direcione, nos fortaleça, esclareça as nossas mentes. Pai amado, nós agradecemos mais uma vez esses momentos agradáveis, esses momentos de edificação, esses momentos onde nossas vidas podem ser santificadas por meio da Tua Palavra. Que o Senhor nos conceda iluminação do Teu Santo Espírito, que nós compreendamos, que nós amemos, que nós, ó Pai, que em todo tempo dependamos do Senhor para sermos aperfeiçoados em santidade, em vida, pela graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje o texto do nosso estudo se encontra em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, verso de número 1 ao verso de número 12. E vamos fazer a leitura, Mateus 16, de 1 a 12. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Mais uma vez vemos os fariseus ali tentando buscando achar uma acusação contra o nosso Senhor, tentando pegá-lo em alguma situação que pudessem acusá-lo. E agora nós vemos um outro grupo que se juntou ali aos fariseus, os saduceus. E esses dois grupos eram grupos contrários, mas naquele momento eles se juntaram ali, mesmo tendo opiniões diversas, para buscar realmente alguma forma de condenar, de pegar a Cristo em alguma falha, suposta falha. E, como diz o autor, J.C. Ryle, não há nada novo debaixo do céu, uma citação de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Não há nada de novo. Sempre muitos tentam, na verdade, buscar alguma falha, mas não se atentam para a palavra do Senhor. Há diversas discussões e diversas buscas de contestar a fé cristã.
mas tais pessoas não se curvam perante a majestade da palavra de Deus e não buscam realmente o arrependimento para suas vidas perante a clara evidência de que realmente estão longe da vontade do Senhor. Nesses versículos encontramos então esses dois grupos que estão ali, na verdade, não buscando compreender o ensino do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ciúmes, por conta de realmente verem a grandiosidade do Mestre, do nosso Senhor, eles, por esses ciúmes, esse ódio que crescia neles, eles não observavam que a palavra realmente estava apontando para Cristo, que toda a Escritura estava ali sendo exposta, que realmente o Cristo, o Filho de Deus, se encarnar estava ali perante eles. Eles não se atentavam para isso, mas queriam permanecer ainda no poder, queriam ter a primazia em todo o tempo. Os fariseus não podiam facilmente negar os extraordinários poderes de Jesus, porém tentavam convencer a si mesmo e aos outros que aqueles poderes, toda aquela capacidade provinha de uma magia negra, na verdade, de, de poderes que não procediam do Senhor Deus, não procediam realmente de algo bom. E assim eles pediram um sinal do céu. Dai-nos um sinal do céu. E será que eles queriam que chovesse maná do céu como na época de Moisés, ou que o sol e a lua se detivessem, como na época de Josué, ou que descesse fogo do céu, como quando Elias assim o pediu perante o Senhor? Nós não sabemos o que seria suficiente, mas provavelmente nem se acontecesse tais coisas, eles atribuiriam ao poder de Deus, mas também estariam rejeitando ao Senhor. Eles questionariam de toda forma e não, de forma alguma, renderiam ali suas vidas ao Senhor. Ao exigir um sinal do céu, esses homens não compreendiam que o maior de todos os sinais já estava ali bem diante deles. E, e já havia, assim, suficiente provas realmente da genuína missão do nosso Senhor. Todas as escrituras atestavam o que estava acontecendo ali. O Senhor com autoridade, com poder, não só ali através dos milagres, mas a sua palavra, que era poderosa, uma vez que falava perfeitamente a vontade de Deus o Pai. E ele expressava e ensinava com autoridade, ensinava perfeitamente o que a palavra dizia. Era totalmente diferente e as multidões se maravilhavam. Mas ainda assim, eles ficavam com raiva, porque as multidões se maravilhavam do Senhor e não deles. Eles estavam perdendo a notoriedade ali da multidão. Isso para eles era algo inadmissível. O Senhor, por palavras e atos, demonstrava que Ele era quem Ele dizia, que Ele era realmente aquele que havia sido prometido desde o início dos tempos. Eles preferem concentrar-se no clima, o Senhor diz. Vocês preferem se preocupar se vem ou não chuva. Vocês se atentam e vocês se aplicam em conhecer a mudança climática, que vocês olham e falam assim: o céu está dessa forma hoje vai ter um sol realmente, não vai ter chuva. Outro dia, as nuvens estão um pouco escuras, está vindo um vento de tal lado, hoje vai dar chuva, hoje vai ter a chuva realmente intensa. E o Senhor pega e fala: vocês se preocupem, vocês dão mais atenção ao clima do que a palavra do Senhor. Vocês preferem dedicar mais tempo e preocupar-se com coisas passageiras, coisas de menor sentido, de menor significação, do que a própria palavra.
vocês não estão atentando para a palavra, vocês não dão devido valor para a palavra, vocês não se aplicam em conhecer realmente a palavra. E essa palavra apontava e ali realmente estava dando sustentação para tudo que estava sendo feito através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a vinda do Filho do Homem a esse mundo, com ênfase no poder, na graça, no amor de Deus, mais do que regras humanas, mais do que expectativas, do que ali previsões do tempo, estava ali sendo manifesto uma certeza que sim, era vindo ali o fim, era vindo o Filho do Homem, que o reino de Deus estava ali sendo inaugurado, porque sim, era chegado o tempo, era chegado o tempo. Quanto à solicitação de um sinal, o Senhor diz: nenhum sinal lhe será dado. Uma geração má e adúltera. E quando fala isso, nós podemos lembrar do povo de Israel, que sempre, durante 40 anos ali, realmente tentou ao Senhor, não creu no Senhor. Mesmo depois do Senhor libertar com poderosa mão, depois de passarem a pés enxutos ali entre o mar, e verem o maná e água realmente brotando da rocha, e ainda assim eles pediam mais. Eles até rejeitavam aquela libertação, aquele Deus maravilhoso que se revelava a eles, e queriam voltar para a sua idolatria, para a sua escravidão. Pensavam naquelas coisas passageiras, transitórias, e rejeitavam sim, tentavam o Senhor. Os israelitas, séculos antes, também haviam posto o Senhor à prova. E agora, mais uma vez, essas pessoas pegam e tentam provar ao Senhor. Dá-nos um sinal. Mas o Senhor não se submete a esse desejo. Mas ele fala: um sinal lhe será dado. Assim como o de Jonas. E assim como Jonas ficou 3 dias ali dentro do ventre do grande peixe, também o Filho do Homem estaria 3 dias morto, mas ressuscitaria. E assim seria um sinal por demais maravilhoso. Um sinal da ressurreição, que seria tanto um sinal para os fariseus, que estavam constantemente planejando a morte do Senhor e veriam o Senhor ressurreto, quanto aos saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. Seria um sinal realmente que confrontaria ali. E uma vez tendo dito essas palavras, o Senhor se retirou e ele e os seus discípulos passam para o outro lado ali do mar e estavam ali nessa transição ali. E o mestre pega e fala sobre realmente a experiência com aqueles grupos, com a incredulidade daqueles 2 grupos que combinaram em atacá-lo ali. E o Senhor fala realmente para tomar cuidado e realmente com aquele fermento, tomar cuidado realmente com aqueles homens, com aqueles grupos que não estivessem se submetendo, atendendo aquelas palavras. Que houvesse cuidado, zelo. Mas os discípulos não entendiam, não compreendiam aquelas palavras e pensaram que o Senhor estava falando de que eles não tinham levado pão suficiente. Em Marcos fala que eles tinham levado apenas um pão, Marcos 8, verso 14, tinham consigo apenas um pão no barco. E o Senhor pega e fala para eles: vocês não estão entendendo? Eu não estou falando de pão físico, eu estou falando que vocês têm que tomar cuidado com o fermento, a maldade, esses ensinos que realmente não só afetam a vida pessoal dos fariseus e dos saduceus ali, mas
também afetam até as outras pessoas que estão ouvindo e sendo afetados por esse mau ensino, esse ensino errôneo. Tomem cuidado com isso. Aí eles compreenderam, e até o Senhor pega e fala: vocês não lembram da multiplicação dos pães para aquelas milhares de pessoas, 4.000 pessoas, tantas pessoas que foram ali alimentadas, e vocês estão se esquecendo disso? Vocês estão pensando que eu estou repreendendo vocês por conta de pão físico? Não, estou apontando para uma outra realidade. Tomem cuidado. E não por não terem um pão físico em algum momento, terem esquecido, mas não se esqueçam de acautelar-vos, de tomar cuidado com ensinos errôneos. Essa realidade é uma realidade para nós até nos nossos dias. Aquele aviso foi direcionado aos apóstolos ali, e esses apóstolos realmente direcionados às nossas vidas, descreveram esses ensinos para que ficasse registrado, para cautela também nossa, para que nós não nos submetêssemos à doutrina não dos fariseus e dos saduceus, mas doutrinas diversas que viessem após aqueles tempos. Tantos têm sido os ensinos errôneos que têm se levantado em nossos dias, e nós não podemos nos deixar levar como meninos agitados de um lado para o outro, sobre toda doutrina nova, sobre todo ensino novo. Não. Nós devemos permanecer no ensino do nosso Senhor e Mestre, nas Escrituras Sagradas que o Senhor nos concedeu. Devemos nos acautelar dos supostos novos ensinos e novas perspectivas de pessoas que contrariam a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como revelação suficiente do nosso Senhor Deus, que questionam a veracidade. Nós devemos rejeitar tais pessoas. Nós não devemos deixar-nos levar por tais pensamentos, por tais pessoas. Devemos rejeitá-las. A palavra de Deus é viva, eficaz, suficiente, inspirada, toda ela. Devemos não deixar a palavra, mas deixar dessas pessoas, porque todos essas filosofias, todas essas pessoas, todo e qualquer pregador, o crivo deve ser a palavra de Deus. Deve estar sendo sempre analisados pela palavra de Deus, se estão em conformidade com a palavra de Deus. Sim, esse fermento da maldade, esse fermento de ensinos, de heresias diversas, têm sido proliferados por décadas, por séculos, por milênios, e tem chegado aos nossos dias. Devemos nos lembrar da afirmação do Senhor: tomar cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Devemos tomar cuidado das nossas vidas, das nossas próprias vidas. Lembremos de que vivemos em um mundo onde o farisaísmo, o saduceísmo moderno continua com esforços para tirar a primazia de Cristo. Alguns desejam acrescentar algo, retirar algo, questionar o Evangelho, tirar a autoridade do Evangelho, mas devemos desprezar, rejeitar tais ensinos. Não devemos dar o menor valor para tais ensinos. Devemos, na verdade, riscar tais pessoas da nossa lista de bons pregadores, de uma palavra aceitável, e desprezar e combater, rejeitar a todo custo. Contra tais erros, que nós estejamos vigiando, oremos, estejamos guardando permanentemente, estejamos sempre meditando na palavra do Senhor, buscando conhecer cada vez mais do que é verdadeiro, que a palavra verdadeira do Senhor esteja em nossas mentes,
para que quando vier o que é falso, que nós consigamos perceber, que esteja extremamente nítido em nossas mentes. Conta-se uma história de uma pessoa que foi ser ensinada a, a perceber ali a falsificação do dinheiro. E na verdade não foi dado a ele várias notas falsas, mas foi dado uma nota verdadeira. E ele falou, não, vocês não vão me mostrar notas falsas? Ele falou, não, a falsificação sempre tem novos tipos de falsificação. Você tem que conhecer o que é verdadeiro. Você tem que conhecer cada detalhe do que é verdadeiro. Porque quando você vier às suas mãos, quando você estiver perante o que é falso, você vai notar a diferença. Que conheçamos a verdade. Que nos firmemos na verdade. Para que quando vier o que é falso, o engano, a mentira, que nós não estejamos nos deixando levar, nos contaminar, mas rejeitemos, como aquilo que não tem valor algum, como aquilo que quer nos dissuadir, nos enganar. Rejeitemos, rejeitemos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.